Gente, vamos falar um pouco de filosofia. O que é a filosofia? Essa é a pergunta que sempre me fizeram. O que é a filosofia? Para a gente poder responder essa pergunta, a gente precisa saber um pouco de metafilosofia. O que é metafilosofia? Quando você aplica o prefixo meta a algo, significa que você está estudando aquela coisa. Então, quando você diz metafilosofia, significa que você está fazendo um estudo científico da filosofia em si. Em si. O que é ser a filosofia? O que é a filosofia? Para responder essa pergunta, você precisa estudar metafilosofia, ok? A filosofia em si é uma disciplina científica dentro de várias outras disciplinas científicas, mas ela não aplica normalmente o método científico, o método das ciências empíricas. Ela implica o método filosófico. O método filosófico a gente aprende nas cadeiras de metodologia e eu sou bacharel em filosofia. Então, no bacharelado na UFSM, que foi onde eu me graduei, a gente tem 10 pesquisas orientadas em filosofia, que são basicamente cadeiras de metodologia filosófica. Então, assim, o que é a filosofia? A filosofia é uma disciplina científica, mas que possui seu próprio método, o método filosófico. Dependendo da área em que você se enquadra na filosofia, você vai aplicar o método analítico ou o método continental. Essa é uma divisão que existe dentro da filosofia e, como tudo na filosofia, também é matéria de debate. Também é matéria de debate se deve existir essa divisão ou não. Por quê? Porque a tarefa da filosofia é sempre estar questionando as ciências e também a si própria. Então, quando você faz filosofia, você está sempre questionando a sua própria disciplina e o seu próprio método, ok? Eu sou uma filósofa analítica, então eu me baseio no método analítico, que é lógico-dedutivo. Eu me baseio bastante também, ao mesmo tempo, no método científico, porque o meu mestrado e o meu doutorado foram em filosofia da mente e filosofia da memória. Então, eu tive que estudar neurociência, psiquiatria e psicologia. Para isso, você precisa estudar o método científico. Para você entender o método científico, a gente tem a cadeira de filosofia da ciência, onde a gente entende como que a ciência chega aos seus objetivos, desenvolve suas teses, suas teorias, seus argumentos, verifica suas hipóteses, chega à confirmação das suas hipóteses. Então, o nosso método é bastante diferente do método das ciências empíricas, mas, ao mesmo tempo, a gente pode, e eu afirmo que devemos também usar do método científico, já que somos sim uma ciência. A filosofia é uma ciência. Ok? Ok? Então, o que é a filosofia? A filosofia é uma ciência que estuda todas as outras ciências. A gente estuda filosofia da arte, a gente estuda filosofia da ciência, filosofia da matemática, filosofia da biologia, filosofia da memória. Então, o nosso trabalho é não só estudar os tópicos da filosofia em si, como também estudar os tópicos das outras ciências. A filosofia em si própria, quando ela não está estudando outras ciências, ela se fecha em disciplinas como a metafísica. A metafísica é, na minha opinião, a disciplina mais filosófica da filosofia. Por quê?
Porque a metafísica não utiliza-se de métodos científicos para chegar nas suas conclusões. Ela utiliza-se somente do método filosófico. A metafísica já foi a mãe de muitas ciências. Filósofos antigamente não se chamavam de matemáticos, não se chamavam de biólogos, não se chamavam de nada disso, eles simplesmente se chamavam de filósofos, mas eles eram na verdade metafísicos. E, sendo metafísicos, cabia a eles estudar tudo, porque a tarefa da metafísica é estudar a ontologia. O que é a ontologia? A ontologia é tudo que existe e o que não existe. A gente estuda também o que não existe, o que é possível existir, mas que não existe de fato. Então, a metafísica é uma ciência que vai acabar por estudar fenômenos de todas as outras ciências, mas sem abordar o método científico, utilizando somente o método filosófico. A filosofia é uma disciplina extremamente teórica. Ela é uma das ciências, talvez a ciência mais teórica que eu conheça. Ela é completamente abstrata, o nível de abstração em que a gente chega é absurdo, às vezes, absurdo. Mas essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa é abstrair, a nossa tarefa é pensar em coisas que são e as coisas que não são, pensar como as coisas poderiam ser, pensar como as coisas devem ser, como elas não devem ser, porque a filosofia também tem a filosofia prática, que são as disciplinas de filosofia moral, ética, filosofia política. Então, o nosso trabalho não é só olhar para como as coisas são, como elas poderiam ser, mas também para como elas devem ser. Como elas devem ser. Por que estudar filosofia? Vocês me perguntam então. Por que estudar filosofia se ela é uma disciplina tão abstrata, que se desconecta tanto das outras ciências? Eu creio que devemos estudar filosofia, porque filosofia nos leva a conclusões e nos leva a um método que quebra com o paradigma de várias outras ciências. Você aprende na filosofia a desenvolver um método que te leva a conclusões que podem ser independentes das outras ciências e que podem ser o nascimento de uma nova teoria científica. Como que a gente faz isso? A gente faz isso literalmente se desprendendo de tudo, quase um método cartesiano da dúvida, mas não ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós aprendemos na filosofia a questionar tudo que a gente aprende. A gente aprende uma teoria, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente não pode acreditar fiamente nela, porque ela é somente uma teoria. Teorias estão sempre mudando, teorias estão sempre sendo refutadas. Então, quando você aprende ou quando você desenvolve uma teoria em filosofia, você sabe que isso é só o começo de uma longa caminhada. A sua teoria vai ser refutada, você terá que reformulá-la várias vezes, e esse é o trajeto filosófico. Esse é o trajeto filosófico. Por que estudar filosofia, então? Porque a filosofia, ela tem a capacidade de nos levar além de tudo que a gente acredita, de tudo que a gente acreditou a vida inteira. Você aprende que você tem que literalmente quebrar com todas as suas crenças que você tinha sobre o mundo, sobre você mesmo, sobre tudo, tudo. Sobre a ciência, sobre seus conhecimentos. E você tem que
partir dali e construir os tijolinhos das suas próprias crenças desde o início. Essa é a tarefa do metafísico, essa é a tarefa do filósofo. Então, esse era o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like, deixem um comentário, porque eu estarei aqui falando de filosofia em vários momentos, falando de vários tópicos filosóficos, de um modo que eu espero que chegue a vocês, toque vocês, que vocês consigam dialogar comigo de volta, porque o diálogo ele é extremamente dinâmico, o diálogo cria movimento. Quando vocês vierem nos comentários e disserem para mim, você estava errada nisso, eu acho que a filosofia é outra coisa, esse vai ser o início da nossa caminhada, esse vai ser vocês refutando a minha hipótese, vocês refutando a minha teoria, vocês refutando as minhas crenças e a gente construindo um caminho novo juntos. Então, se vocês se engajarem nos meus vídeos, a gente pode sim fazer filosofia nesse canal e isso para mim seria ótimo. Isso para mim seria ótimo. Então, gente, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um comentário, deixe um like e a gente se vê no próximo vídeo, beleza?